E aí, gente, Training Science aqui. No episódio de hoje eu vou falar sobre a economia e política do Star Wars. E pra ficar um pouco mais dinâmico, eu coloquei um gameplay do Star Wars Battlefront 2 no fundo, que até eu gravei numa outra conta minha, que eu postava vídeo de jogos e tal, Tibia e tal. E qual o objetivo aqui? Eu postei algumas séries de resenhas sobre alguns livros do Star Wars, como o livro do Sith, o livro do Jedi, né? O Bounty Hunter e o Imperial Handbook. E esses 4 livros são talvez um dos principais com relação ao que a gente vai falar aqui. Eu também escrevi um capítulo recentemente que até eu tô aumentando ao longo do tempo, lendo quadrinhos, livros, séries do Star Wars que eu não conheci, pra ainda falar mais sobre a política e economia do Star Wars, que por sinal é muito mais detalhado do que parece, né? Então, primeiro, o que isso tem a ver com economia de verdade? Existe o conceito de economias sintéticas, fictícias e interativas. As economias sintéticas e interativas são, por exemplo, jogos como EVE Online, que tem um sistema econômico muito bem desenvolvido, Tibia, World of Warcraft, e com moedas que são as in-game currencies, que tem um valor na vida real, né? Você pode converter ela para dólares. Tem sites como Player Auctions e outros que revendem essas moedas por valor na vida real. Então você tem, por exemplo, 16 bilhões do dinheiro do MMORPG chamado Black Desert Online. Você consegue trocar aquilo ali por dinheiro na vida real por conta dos revendedores, né? Os revendedores que fazem esse mercado onde nem precisa do jogo para fazer essa transação, né? Você tem os players, a gente tem as plataformas e meio que tem um sistema que a plataforma ela assegura que as transações são feitas, né? Então meio que se consegue por um sistema externo conseguir vender moedas do jogo, pacotes de moedas do jogo, sem usar o jogo como plataforma, né? Em jogos que não permitem, né, o que é chamado de RMT ou Real Money Trading. Então, essa economia interativa não é o nosso tópico aqui. Também tem as economias sintéticas que são fictícias, né, que é o nosso objetivo, que é a economia de um sistema, de uma obra, que ela não necessariamente está discutindo o jogo, mas sim discutindo a obra em si. No caso, a gente vai discutir sobre Star Wars, mas poderia ser sobre o Senhor dos Anéis, qualquer outro filme, série que tenha um contexto, que tenha a ver com a economia, que tenha um sistema bem construído. Normalmente você precisa de um world building grande o suficiente para você conseguir discutir essas coisas de forma bem feita, né? Obviamente é fictício, mas é das economias fictícias que fazem os interativos e tem muitas paralelas que a gente pode achar na vida real. Seja questões de política ou de economia, né? Então, pra falar de política no Star Wars, a gente tem que falar da história do Star Wars, né? O que é política, né? Política é as ações que a gente toma com relação a um grande número de pessoas, com relação a política pública, né? Então, as ações relacionadas a gerenciar um grande número de pessoas, normalmente se trata falando de uma prefeitura, um município, um país, enfim, um estado. Tem também políticas que são mais internacionais, como a gente tem na União Europeia, coisas do tipo. Então, política tem a ver com tomar ações, tomar decisões. E essas decisões, elas podem ser moralmente corretas, financeiramente corretas, ou elas podem buscar interesses que não necessariamente buscam o interesse de todo o povo, né? Se você pegar o livro ali, Política de Aristóteles e ler Ética Nicômaco e o Econômica, você vai ver que o foco de Aristóteles é uma questão moral, principalmente, né? Principalmente é o Econômica, né? Que eles mostram o quanto diversos políticos da época, né? Seja no Egito, seja na Grécia,
Atenas ou em outros lugares eram corruptos, né? Então tinha muita corrupção ao redor da Grécia. Ainda não tinha o Império Romano, mas tinha muita corrupção, como sempre teve na humanidade, né? Com relação à forma que as pessoas governavam. Um exemplo é o Dionísio de Siracusa, né? Discípulo de Platão, que fez só coisas totalmente absurdas com relação ao povo, né? Roubando dinheiro do povo, falando que ia dar pro sacerdote. Então, enfim, não foi isso que eu já expliquei no episódio que eu fiz sobre o econômico. Mas é basicamente isso. Meio que tem essa questão moral também relacionada à forma que a gente lida com questões econômicas. A gente não... Só um libertário muito sem noção, ele não pensa o suficiente para entender que tem relações econômicas que não são moralmente corretas. Isso é óbvio. Então, a lei e a jurisprudência são extremamente importantes para os negócios, até tanto para as empresas quanto para as pessoas, para ter uma sociedade que realmente tenha ordem. No caso do Star Wars, quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre Palpatine, né? Também chamado de Darth Sidious na obra, né? O que ele fez? Ele era líder do Senado. Então, para te dar o contexto, né? Existe uma galáxia no contexto do Star Wars. Existe algumas regiões, como o Ring, os mundos Score, a Outer Ring, enfim, tem várias regiões específicas. E uma daquelas regiões era dominada pela República, né? Tem também grupos corporativos como a Trade Federation, Intergalactic Banking Clan, Commercial Guild, tem várias meio que grupos econômicos que naturalmente lidam com questões relacionadas a seus próprios interesses de grupos comerciais de planetas e coisas do tipo, do contexto da história do Star Wars. E basicamente o que Palpatine fez, né, qual o seu objetivo, era acabar com a República, né? E vou falar por que já. Mas por que o Palpatine queria acabar com a República? Porque ele era um Sith, né, que eu já vou explicar. E tudo que ele fazia era em relação a esse fim. Então ele tanto manipulava a República, que tinha um Senado, que tinha uma lei, uma constituição, por assim dizer. Então tinha legislações, e a República como se fosse a União Europeia. Ela não é um governo de um só lugar, né? Embora a sua sede seja em Coruscant, que é um país muito rico, né? Com 3 trilhões de habitantes, no caso, na história do Star Wars. E ele tem várias camadas, assim, de infraestrutura. E várias guerras aconteceram ali, né? No contexto dos livros do Star Wars. E uma das maiores guerras foi a Batalha de Coruscant, que depois veio a ser a Batalha de Ruusan, que foi quando os Siths perderam, né? Os Siths originalmente eram da Ordem Jedi. Só que alguns começaram... Tem especificamente um que eu escrevi no livro que eu citei, do princípio econômico, que tá na descrição. Eu citei o cara que meio que foi o primeiro a começar, que foi os 100 anos da escuridão, né? Que foi o tempo que os Siths se separaram dos Jedi, né? Então, alguns grupos de Jedi dissidentes, esse grande cisma nos Jedi, eles começaram a usar práticas que os Jedi não concordavam, né? O lado negro da força e tal, o Dark Side. E aí teve esses 100 anos da escuridão, que houve esse cisma, né? Essa separação. Aí eles foram derrotados e tal, e eles foram pra Corriban, que tinha até uma espécie lá com os caras vermelhos e tal. E de lá eles começaram a reerguer o império deles. Reerguer não, né? Criar o império deles, porque eles não tinham nada antes. E tiveram várias guerras ao longo dos anos, as chamadas Great Sith Wars.
Wars. E tudo culminou na Batalha de Coruscant e na de Russa, que no caso os Siths perderam. Meio que um dos principais líderes do Sith, ele meio que fez uma bomba chamada Thoth Bomb e acertou tanto Siths quanto Jedi naquela batalha de Russa. E somente um sobreviveu, que é o Darth Bane. Tem 3 livros sobre ele. E ele começou uma coisa chamada regra de 2. Isso aqui é a história para o contexto do Palpatine, né? De ele pegar o Senado e ele dominar tudo, né? Então, pense em coisas que aconteceram há muito tempo antes dos filmes, por exemplo. Até chegar Palpatine, que é mais ou menos... Ele começa a agir 32 BBY, né? A batalha de Coruscant acontece em 1000 BBY, que... Como se fosse pense antes de Cristo, pra você ter uma noção mais centrada. Por exemplo, o Império cai no ano 3 a 4, acho que é BYY, não sei. Como se fosse depois de Cristo. Assim, entre aspas, né? Então, basicamente é isso que acontece, né? Eles perdem a batalha. Só sobra o Darth Bane e ele começa a pensar no livro do Sith, que tá na descrição. Ele fala sobre essa questão, né? Que parte do livro ele escreve que a forma de política do Sith não funcionava. Ele tinha que fazer uma coisa diferente. A coisa diferente era chamada regra de 2. Então, cada Lord Sith ele tinha que ter um discípulo, sempre a 2. E o discípulo aprendia com o seu mestre como lutar e tal, a filosofia deles, como fazer o sabre de luz e todo tipo, que eles até faziam com um Crystal Saber artificial, que parece que era até mais forte do que os do Jedi, né? Pelo que parece, que conseguia quebrar o do Jedi. E basicamente essa regra de 2 continuou no mínimo assim, até o Luke, se você pegar o livro do Sith, na margem, né, ele escreve o Luke Skywalker, né, sobre a data possível, né, que o Darth Bane viveu, né, mas com certeza, no mínimo, 1000 anos antes da queda do Império, que é 1000 BBY, ou é BY, enfim. O ponto é porque ele começa essa regra de 2 e ela continua com a questão de que sempre o aluno deveria superar o mestre no fim e derrotar o mestre e acabar com o mestre e depois continuar esse ciclo, sempre ficando mais forte, né? Porque sempre o aluno ficava mais forte que o mestre, então meio que era continuamente um ciclo de sem fim de que sempre o aluno ficava mais forte que o mestre, embora quando a gente chega no Darth Plagueis, que é um livro também que é bom que vocês leiam, que é o do James Luceno, que eu também preciso ler, por sinal. Mas eu li a história no book do Sith e outras que falam sobre essa questão, que vai ser o mestre do Palpatine. Ele também era um cara relacionado a bancos, né? Ele tinha relação aí com banqueiro. Ele era um banqueiro, pelo que parece. E ele pega como discípulo, a gente não sabe como, Palpatine, chamado de Darth Sidious, que depois vai ser o líder do Senado. E Darth Bane, no livro do Sith, ele escreve que ele tinha essa questão de que tudo deveria ser feito nas sombras, né? Então, o objetivo final era acabar com a República. Essa é a vingança do Sith, tem até o filme. Então, o foco era acabar com a República. Então, pra fazer isso, foi criado essa regra de 2, chegou até o Darth Bane, até o Darth Plagueis, que era mais um banqueiro, e depois ao Palpatine, que em vez de fazer as coisas do ponto de vista no mercado financeiro, ele fez do ponto de vista político, né? Então ele virou líder do Senado. E ele tinha tanto poder do Senado, quanto posteriormente na queda dos clones, como ele tinha como discípulo um ex-Jedi, que é o Conde do Khan,
que eu acho que ele tinha um título de nobreza do planeta Serena, por sinal, que é um alto título, né, de nobreza. Ele era líder do CIS, que é o grupo dos separatistas, que tudo organizado ali, manipulado pelo Palpatine para conseguir enfraquecer a República, né? Então o Palpatine, ele criou uma guerra que não tem uma causa realmente relevante, porque é ele que criou essa guerra entre os dois, por parte dos planos entre a República com os separatistas, né? A chamada CIS. Ambos tinham uma república, ambos se chamavam uma democracia. Os separatistas tinham os drones e a república tinha os clones, né? Que foi feito com o Jango Fett, né? Que foi um caçador de recompensas, que é o pai do Boba Fett. Que também tem a série, né? Na Disney, já tem no Disney Plus. Então, e também o Jango Fett e o Boba Fett escrevem na margem no livro dos Bounty Hunters, né? Tá na descrição. Então meio que isso é mais ou menos a coisa, a questão macroscópica em relação à vinda de Palpatine. Então ele tinha controle sobre o Senado, ele conduz a Guerra dos Clones. E no fim, o que ocorreu é que ele tinha implantado chips nos clones que faziam ele controlar os clones. E aí, no momento da história, ele vai executar a Ordem 66, você pode ver no filme. E aí os clones vão atacar os Jedi, e aí meio que se anuncia a queda da República, né? E aí vem o Império. No livro Imperial Handbook a gente consegue ver algumas questões relacionadas ao Império com relação à questão política. Então, do ponto de vista político, o Império, ele aboliu o Estado de Direito. Depois de uns anos, o Palpatine aboliu o Senado. Só que ele vendia a ideia de que era um governo de transição na mídia. Mas internamente, a gente sabe que tudo que ele queria fazer é ter o universo player. Esse era o objetivo dele inicial, e ele falava isso abertamente com o Vader. Embora na mídia, né, na questão de fora, ele queria apenas governar tudo de uma forma tirânica, né? Então ele aboliu o devido processo legal. Isso tá tudo no Imperial Handbook. Então tem pra vender na Amazon, só comprar. Ele aboliu o devido processo legal. Tá escrito isso lá. Porque isso é um problema. Porque o devido processo legal é basicamente a base de toda a jurisprudência. Então, todo mundo tem direito à liberdade, propriedade e o devido processo legal. Significa que ninguém pode ser acusado sem, primeiro, uma causa, sem os devidos processos da lei serem autuados da legislação. Ninguém pode ser preso por um crime que não cometeu, que não existe, e coisa do tipo. E que ninguém deve ser preso sem a substância do processo legal. A substância, até Cícero fala bastante sobre substância, que ele chama de essentia. Em grego a gente chama de ousia. Em latim é substantiae. É uma palavra também importante na teologia, né, bíblica. Mas nesse contexto legal é relacionado à substância do processo, que é o que de fato foi feito relacionado a um crime, por exemplo. Então a substância do processo é aquilo que foi realizado, aquilo que aconteceu. Quais são as informações que são relevantes para definição do ato em si. Por exemplo, alguém bateu o carro, que ocasionou uma explosão, vamos supor, queimou uma casa, poucos foram feridos, mas quem que vai lidar, quem que foi o culpado? Você tem que avaliar a substância dessa questão. Qual que são as evidências materiais e as evidências que são objetivas, né? Que são abstratas, né? O que seria uma evidência abstrata? Por exemplo, o que as vítimas falam, né? Ou que o possível suposto agressor fala. Você tem que pegar todas as evidências, todas as testemunhas, e a soma de tudo isso vai ser
a substância do processo. Só que sem substância não tem como ter processo, não tem como ter o devido processo legal, não tem como ter leis que operam sem que haja um crime, que não tenha substância. E até eles falam, no livro do Bounty Hunter, eles falam sobre como o Império, né, depois que ele cresceu, ele meio que emitia uns meio que certificados relacionados a honorários que os caçadores de recompensas poderiam usar, porque os caçadores de recompensas, eles eram meio que aliados do Império, tecnicamente. Que eles trabalhavam pro setor público e pro setor privado. E no caso do setor privado, eles... como posso dizer? Eles não tinham tantas recompensas, né, tantas missões no setor privado. Eles tinham setores corporativos, bancos e organizações relacionadas a todos os tipos de áreas de corporações, né? Seja de desenvolvimento de arma, desenvolvimento de agricultura, produção de minérios, que tem definidos até nomes nessas questões com relação ao Star Wars como um todo, né? Tem várias... É muito detalhado o mundo de Star Wars, né? Tanto nos livros, quanto nos quadrinhos, quanto nos filmes, nas séries. Tem até aqui os source books, né? Que falam com mais detalhes sobre essas questões. Mas basicamente eles emitiam documentos que permitiam que os caçadores de recompensas... Eu até recomendo que você assista Boba Fett na Disney Plus. E o Mandaloriano, né? Também, que tem no Disney Plus. Eu creio que aqui tá barato até. Atualmente. Eu creio que o Disney Plus é até melhor que o Netflix, né? Mas enfim. Você pode assistir no Disney Plus. E basicamente eles podem prender, porque o caçador de recompensa, ele tem lá o contrato, ele aceita e faz o que tá mandando. Só que antigamente era mais correto, porque meio que eles faziam esse processo com relação a, por exemplo, eles só poderiam pegar contratos para prender pessoas ou eliminar com a substância do processo em mãos. Então tinha, por exemplo, uma corporação, tem um cara que roubou a corporação, um banco, sabem quem é, faz a papelada legal, manda pro governo, no caso a república, ou pro império, dependendo do tempo. E aí eles emitiam esse contrato depois que for averiguado que realmente aqueles dados realmente são verdadeiros. Obviamente vão ter falsos positivos. E no Império, meio que eles lançaram no sistema, isso tá no livro do Bounty Hunter, tá? Que tá na descrição. Tudo que eu tô falando tá baseado nos livros. Então, nesse livro, meio que os contratos, eles primeiro aparecem no sistema do governo, do Império. Por sinal que é um governo centralizado, totalmente nacionalizado, as empresas são totalmente nacionalizadas, a maioria. E totalmente seu estado de direito, né? Então, a gente vai chegar lá como isso atrapalhou nessa questão. E no caso, primeiro era lançada no sistema do governo e depois nas agências, que eram as agências de postagem, né? Elas posting agencies, né? Elas postavam também essas recompensas, que eram contratos que eram relacionados principalmente a guilda, os Bounty Hunters. Então são contratos no setor público, que eles ganhavam crédito, né? Que é o dinheiro do Star Wars, por fazer essas missões. Eles também poderiam receber ações no mercado de ações, né? Ações corporativas, em terras, joias e outras formas. Então, na política do Império, foi útil para eles, os Bounty Hunters, porque era meio que uma extensão do pessoal militar
do Império e com os aliados na casa. Como terceiros, né? Como o próprio Boba Fett. Ele era tecnicamente aliado do Império. E muitas das ordens dos contratos que eles aceitavam eram legítimos, né? Todos aqueles que eram, por exemplo, no contexto que eu falei, que é aquele certificado sem substância, né? Ou seja, eles poderiam fazer contratos sem ter crime. Só o Império, obviamente. O Império poderia emitir certificados de contratos sem substância. Na República isso não poderia ser feito. Você tinha que ter todo o aparato legal. Por exemplo, um indivíduo vai querer contratar, fazer um contrato, né? Por um crime pequeno, por exemplo. É o que a gente chama de polícia privada, segurança privada. Do ponto de vista intergaláctico, né? Obviamente, se a gente for analisar cada setor, pode ter só polícia interna, né? Por exemplo, não em Coruscant. A Coruscant tem a sua polícia interna, até o Império tinha. Mas, sei lá, Naboo ou Tatooine, enfim, cada região tinha a sua polícia interna, que é uma coisa que a gente pode falar posteriormente. Mas o ponto é que havia no Império, né, uma abolição do Estado de Direito, como eu disse, sem processo legal. Eles poderiam, por exemplo, prender quem eles quisessem, se o Império decidisse. Eles poderiam pegar recursos de planetas quando eles quisessem. Enfim, isso estava no Imperial Handbook, né? Então, tecnicamente, o Império poderia fazer o que ele quisesse, sem qualquer constituição. A Constituição era o Palpatine. O Palpatine segurava os 3 poderes, né? O executivo, legislativo e judiciário, se ele quisesse. Até a escravidão, por exemplo, foi permitida pelo Império. Eles criaram uma lei a favor disso. E depois, na Nova República, né? Depois da queda do Império, a Nova República vai fazer uma lei proibindo a escravidão, que o Império permitiu por um tempo. E beneficiava até alguns das guildas de Bounty Hunter, né? Tinha guildas de Bounty Hunters focadas apenas nisso. Só que depois foi proibida pela Nova República. Então seria preso se fizesse isso. Então a Nova República fez assim mudanças boas. Não que a República era perfeita, pelo contrário. Se fosse perfeita não teria caído. Mesmo os Jedi também eram hipócritas na maioria das casas. Talvez o Star Wars ficaria melhor sem ele, né? O mundo do Star Wars, né? Que a gente pode falar em outro episódio. Mas o meu ponto aqui é que o sistema do Império beneficiava os caçadores de recompensas. Lembrando que o Palpatine era o imperador, né? Tinha um senado inicialmente, mas depois tirou. Até o Palpatine reclama no livro Imperial Handbook como ele deveria ter sido livrado do senado mais rápido. Parece que o senado era só fachada no fim, né? Mas com certeza talvez as pessoas ficaram com uma sensação de receio sobre o Império quando o Senado acabou, né? Porque até membros da antiga República eram membros do Senado, né? Mas enfim. Então, esse era o contexto, né? No caso de Bounty Hunters também. Eles tinham a guilda, né? Um sistema bem interessante até de aposentadoria, né? Tinha um sistema de ajuda aos Bounty Hunters que poderiam ser independentes, então você poderia pegar contratos independentes. Era basicamente um sistema econômico em que você tem segurança privada, né? Então a segurança privada era muito importante e era talvez mais forte que a própria República em alguns contextos, né? Então no Hutt Space, por exemplo, do Jabba the Hutt, que é bem conhecido no Star Wars, ele basicamente tinha em alguns casos mais poder que muitos setores comerciais inteiros.
Alguns vão dizer que em alguns casos mais que a República. Os setores corporativos, porque tinham os bounties corporativos. Então, empresas, por exemplo, casos de espionagem da empresa, violação de copyright, ou coisas que você poderia fazer na empresa, ultrapassar território empresarial, meio que eles poderiam também emitir certificados com relação ao governo, tinha que dar substância do processo. Mesmo no Império, só o governo imperial poderia, nos livros, né, tá escrito isso, poderia criar bounties sem a substância legal. Então, basicamente, é isso que foi feito. Isso que era feito tanto na República quanto no Império, né? Essa questão de bounties corporativos. Então, as empresas meio que tinham um poder de segurança legal muito forte. Perdão, segurança privada. Então, eles poderiam eliminar dissidentes de uma forma bem rápida. De uma forma que tem relação pública, mas também privada, né? Então, eu creio que o livro, na verdade, dos Bounty Hunters, né, em relação com Boba Fett, é o mais importante do ponto de vista econômico. Acho que tem mais detalhes ali do ponto de vista econômico do que os da história do Sith, Jedi, seja o que for. Mesmo que o Imperial Handbook, né? Mas uma coisa que o Império fazia muito e está escrito no Imperial Handbook é que eles tinham uma política expansionista, né? E até um cara chamado Tarkin, né, que foi um governador muito forte no Império, que construiu a primeira Estrela da Morte, né, no filme, que o Luke explodiu no filme, então teve dúvida. O Tarkin, no Imperial Handbook, no final ele vai tentar defender o Império, defender a política expansionista de medo e de isolamento de comunicações. O Império tinha uma política de, tecnicamente, fascismo, né? Só que do jeito real. Eles criavam uma propaganda no estilo Rússia, no estilo União Soviética, no estilo Alemanha de Segunda Guerra. Uma propaganda falsa deles próprios, dados falsos deles próprios, mas a política interna era diferente. Eles eliminavam dissidentes, não tinha liberdade de expressão, que também é um dos pontos principais do Estado de Direito. Então, o Império eliminou a liberdade de expressão e o devido processo legal. Então, o Império literalmente destruiu o Estado de Direito totalmente. Porque tem um livro do Stuart Mill, On Liberty, que fala sobre essa questão, né? On Liberty. E essa questão da liberdade de expressão, né? Então, não tinha isso no Império. Na República, obviamente, tinha. Embora a República, muitas vezes, ela fazia umas coisas doidas, né? Como destruir totalmente o Sith. E os Mandalorianos também. O grande expurgo de Mandalor, que é citado em alguns livros, né? Quadrinhos. Seu 700 alguma coisa BBY. Que foi a República e os Jedi que fizeram, porque elas estavam vendo os Mandalorianos como ameaça, né? Tá escrito isso no livro dos Bounty Hunters no final. Sobre essas guerras, né? Dos Mandalorianos com os Jedi. Entre si mesmo, né? As guerras civis Mandalorianas e outras questões. Que mostra, na minha opinião, que os Jedi eles agiram muito de má fé com algumas ações deles. Algumas ações políticas deles. Porque é uma política, não é uma política de eliminar players que podem ser maiores que ele. Então, no processo de construção da República antiga, antes do Império, teve várias questões que, na minha opinião, foram, no mínimo, imorais, né? No ponto do ponto da República. Então, a República não são os mocinhos. Obviamente, o Império é muito pior. Infinitamente pior. Mas a República não são bons quanto parece.
talvez a Nova República seja melhor que a antiga. Até antes dessa teve a High Republic, que é uma série da Disney que começou um tempo atrás, mas é meio ruim. De livros, de quadrinhos, não é muito bom não. Então eu nem vou considerar como que é canônico, né? Mas eles consideram, né? Mas enfim. Então, o sistema econômico do Star Wars, ele é bem político, né? Ele é bem complexo. Ele tem uma história associada a ele. Tem grupos que lutam por recursos e por controle. De novo, a República é como se fosse na União Europeia e eu creio que o Império é como o Império Romano, incrível que pareça. E a forma que Tark defende o Império é muito similar ao que o Dante Alighieri defende Roma, né? Então, Dante Alighieri foi o cara que escreveu a Divina Comédia, um grande escritor italiano, né? E ele escreveu um livro chamado Monarquia, em que ele defende a monarquia, o imperialismo romano e o expansionismo romano. Que o Roma tinha o direito de conquistar os seus povos e de mostrar a sua tecnologia, seus avanços, a sua cultura, que é a maior. É a mesma coisa que Tarkin. Eu não sei se os autores leram o Dante Alighieri, porque é literalmente o que o Tarkin faz. Ele defende como se fosse o Dante Alighieri, né? A questão do Império, só que de uma forma muito mais imoral e honesta, né? Os argumentos do Dante são tão ruins que os argumentos do Dante, ele é um escritor de nível estratosférico, né? Ele escreveu Divina Comédia, mas não tem como aumentar o que é indefensável, né? Então, Tarkin parece muito com o Dante, né? De como ele defende a expansão do Império, que ele poderia pegar qualquer planeta, qualquer região, qualquer recurso, como ele quisesse, que ele já estava fazendo bem. A famosa Pax Romana, né? Acho que mesmo o Império Romano na vida real tinha que ser honesto, né? A gente pega tudo mesmo, é isso. A gente tem que ser... O Império Romano devia ser que nem os mongóis, né? Os mongóis não tinha esse negócio não, né? Falava que eram dúvidas menos já era. Obviamente os mongóis eram muito mais violentos. Mas eu creio que a agressividade do Império era muito semelhante aos mongóis em várias questões e tinha um sistema legal de direito muito bem construído, assim como o Império Romano. E, obviamente, uma cultura tecnológica muito maior. Coruscant era uma Heliópolis, né? Então era um sistema muito mais diferente. Que foi a capital da galáxia por muito tempo, né? Teve vezes que os Siths conquistaram Coruscant, outra vez o Jedi, a República, lá. O Império. Palpatine achava que Coruscant era um forte inabalável, né? Nunca ia perder. No último filme ele perde. Em 4 BY, acho. Não sei exatamente. Então, com o filme lá do Luke Skywalker e tal. Então, meio que o que a gente tem no Império é basicamente um reino absolutista com um tirano que ele fala que é tirano. É diferente, por exemplo, do Stalin ou de Mao Tse-tung, que eles falam que eles são bonzinhos, né? Eles se passam como bonzinhos, mas suas ações, historicamente, né, que eles escondem, mostram o contrário, né? Mostram que o coletivismo, por exemplo, na Rússia foi algo terrível, o Holodomor, ações da Alemanha, foram todos tiranos que fizeram isso. Então, o Palpatine, o Darth Sidious, né? Ele é um tirano, mas ele é um tirano que ele fala que é tirano mesmo. Ele não tá nem aí. Embora na mídia, pelo que se passava, né? O Império, na mídia era como se o Império fosse uma extensão da República. Tipo, só mudou uma transição de governo, não uma coupe de État.
Mas foi uma culpa direta. Porque foi um ataque do Estado. Embora seja como se fosse uma União Europeia, né? Não pense como um Estado como se fosse um país. Isso é uma coisa também que eu falo no livro do princípio econômico com mais detalhes, né? Mas foi uma culpa direta. Uma bem violenta. E covarde também. Então, se você já viu os filmes, você sabe como aconteceu na hora de 66 e tal. Muitos conseguiram sobreviver. E toda a saga dos filmes, do 1 ao último, né, mostram todas as questões. Mas, em resumo, a história de Star Wars é uma história do Jedi e do Sith. Do cisma que gerou todos os conflitos principais que são gerados nesse contexto. Então, do ponto de vista político, Star Wars ele tem muito a acrescentar, creio, ao pensamento político na vida real também, por várias razões. E tem várias questões, por exemplo, relacionadas a bancos. Então, na vida real a gente fala mal contra reservas fracionárias, moeda fiat. No caso do Star Wars, a moeda ela tem base na prata, no ouro e no bronze, que são os créditos. Então você pode ter ingots de ouro, prata e bronze. E essa é a moeda da República e também do Império. Só muda o nome, né? É uma moeda coercitiva, todos têm que usar. Obviamente a inflação nessa moeda ela seria dada pela quantidade dessas commodities no mercado. Se caso a inflação fosse grande demais, você teria que a única forma de você eliminar a inflação nesse contexto de usar commodities é você controlar a emissão da moeda. Que é o que aconteceu na Suécia ou é são dois países que o Hayek cita um livro chamado Free Market, alguma coisa, tá no meu Instagram. Deixa eu tentar achar aqui. Que ele fala dessa questão de dois países que eles controlam a inflação no ouro ou na prata, emitindo menos moedas. Que você não pode pegar simplesmente ouro puro e falar, ó, minha moeda aqui. Então eles emitiam menos moedas e se controlava a inflação. Que acontecia muito no ouro, né? Então, o livro 100% Money do Irving Fish. Não, 100% Money, não, é o How to Invest, que tem o Irving Fish e tem vários autores que eu também fiz uma resenha no Instagram. Eles falam sobre como, mesmo no padrão ouro nos Estados Unidos, os preços estavam crescendo, a inflação só crescia, só que posteriormente ela baixou. Depois cresceu de novo, né? Então, o problema é que o padrão ouro não resolve as questões. É aqui no Star Wars também. Se eles considerassem inflação nas histórias, né? Deixa eu considerar. Que eu vou falar que eles tinham um bancário que aconteceu na época da Guerra dos Clones. Mas basicamente o padrão ouro ou prata, não importa. Ele... Se você tem reservas fracionárias ainda, se os seus bancos eles não têm 100% de liquidez nos contratos. Então... Só tem que ter 20% ou 10% do capital que ele de fato tem em crédito. Que, na minha opinião, é imoral. No mínimo mais de 50%, ou se possível 100%. Então se todo mundo for no banco do Itaú agora e tentar retirar dinheiro, não vai dar certo, porque não tem lá o suficiente. Isso é todo banco do mundo. Irving Fish, no livro 100% Money, argumenta que os bancos deveriam ter 100% do crédito nos seus depósitos. De crédito não, de dinheiro nos seus depósitos. Né? Precisa ser em dinheiro fiat, né? Pode ser dinheiro digital, pode ser, se for o caso, desse padrão ouro, commodities, né? A questão é que ele tem que ter o dinheiro em si, em poupança, em savings, em certificado de depósito, não importa, tem que ter. Acho que, na verdade, eu acho que eu não deveria falar contra certificados de depósito, que tem um dinheiro mesmo. Físico e digital, no caso aqui, né?
Então, a questão é que para controlar a inflação no caso do Star Wars, no caso do padrão ouro de qualquer lugar, ou padrão prata, é só você controlar o número de moedas que estão em circulação, né? Parece uma forma simples de resolver, mas o que importa é que funciona, né? Achei o livro aqui, ó, é do F. Hayek, A Free Market Monetary System and the Pretense of Knowledge. Então, aqui, ó, agora sim, ó, a mesma coisa aconteceu, eu tô citando aqui, meu resumo. A mesma coisa aconteceu com o ouro na Suécia. A Primeira Guerra fez outros países na Europa usarem moeda fiat para financiar a guerra. Isso baixou a demanda por ouro e fez o valor cair, né? Aí eles pararam a livre produção da moeda nacional e assim controlaram o valor para estar até acima da substância metálica, né? Então, para controlar a inflação, eles emitiram menos moedas. É isso. Aí eles controlaram a inflação. Você tinha menos moedas no mercado, você tinha menos diluição do dinheiro com relação a ela. Tipo, vou botar aqui de novo. Então, é basicamente isso. Essa é a forma que o Império ou a República poderia fazer pra isso. Só que no caso, terceira temporada, episódio 10 do Star Wars, The Clone Wars, tem na Disney, pela animação, por sinal muito boa, tem essa questão de que a proposta de uma emenda por 2 senadores, tem o Dodge e tem o outro lá, que estão aliados aos separatistas, na verdade, se não me engano. 2 caras, senadores idiotas, né? Estão aliados ali com o lado escuro da força na prática, né? Eles se aliam com o Banking Clan, o Intergalactic Banking Clan, para propor uma emenda para mais gastos do governo com relação a clones, para ganhar a guerra contra os separatistas. Todo esse episódio aí, terceira temporada, episódio 10, gira em torno dessa questão da Padmé e outros senadores falando contra essa emenda, que eles estavam querendo que tivesse mais disponibilidade de empréstimo e menos regulações bancárias, para que a república que estava falida, né, porque guerra custa caro. Na história, seja da Grécia, Roma, um Diocleciano, seja a Alemanha, depois da Primeira Guerra, imprimir dinheiro ou você pegar moedas, por exemplo, como ouro e prata, você misturar com outras substâncias, diluem o valor do dinheiro, abaixa o poder de compra da população e criam recessões econômicas e inflação. Guerras causam isso e causaram na República também. E a emenda era essa, que tivesse menos regulações nos bancos, mais disponibilidade de empréstimos. Isso ia ferrar a República totalmente, né? Tanto financeiramente quanto nessa questão. Será que vale a pena só financiar pra guerra? E tem um discurso de Padmé no episódio 11, se não me engano, ou é no 12, na terceira temporada. De novo, o Star Wars The Clone Wars. Você pode ver depois no Disney Plus. E basicamente Padmé faz um discurso que todos os senadores aceitam. Ainda é tecnicamente, entre aspas, uma democracia, né? Entre aspas. Pelo menos uma pseudo-democracia, né? E o Senado aprova Padmé, eles não permitiram a emenda. Mas essa emenda é um exemplo de um caso no Star Wars de questões econômicas envolvidas, que obviamente causariam problemas no futuro, que não poderiam ser eliminados facilmente. Outra forma da República ter dinheiro naquela época seria fazendo reservas fracionárias em bancos. Só que não é o caso aqui. Não cita reservas fracionárias. Ia ser interessante se citasse, né? Mas enfim. Então, se eles fizessem isso, eles basicamente estão querendo crédito demais no mercado e ia inflacionar tudo. Ia causar problemas terríveis pra República, que já estava em débito, né? Que clone custa caro, guerra custa caro.
naves custam caras, enfim. Então esse era o ponto central, né? Tem também o embargo de Nabu, que também é conhecido, que basicamente foi uma bosta de emenda que buscava taxar mais. Não sei se era Trade Federation. Acho que era Trade Federation, se não me engano. Queria matar mais. No filme tem isso daí. Eles queriam taxar mais eles, pagar mais impostos, cobrar mais impostos. E em troca eles. A Trade Federation, se não me engano, teria mais acesso a armas que eles não tinham acesso antes, né? É tipo o Japão que não tinha por um tempo. Acho que não sei se ele até hoje não tem. De ter tanta quantidade de armas, de armamento, de militares. Tinham isso e eles iam dar em troca isso. Essa possibilidade para grupos cooperativos, né? Só que esse imposto tava tão alto que os caras falaram, não vai ter. Esse imposto aqui tá terrível. E aí tinha mão do Palatine por trás aí também. Mas chamada de. Deixa eu pegar aqui. Eu creio que é embargo de Nabu. Eu mostro uma questão de aumento de impostos, que ela é relacionada à guerra, né? Que é uma coisa que Murray Rothbard, por exemplo, vai falar é que você não tem como, eu acho que é no Make Economic Sense, eu acho, no livro dele. Não tem como você pagar dívida pública cobrando mais impostos. Não tem como. Se o governo ele cobra mais impostos, ele continua gastando sem parar, ele vai ter mais dívidas. Aí vai falar, só a gente tem mais impostos. Aí se dividir de novo, ele vai continuar falando sobre isso. Então, a República devia, ao invés disso, acabar com a guerra, com a CIS, que por final era inútil. Ou a República poderia acabar com pra conseguir dinheiro. Acho que não tinha, acho que é só para a guerra, né? Eles continuariam gastando de um jeito. É isso que o Padmé oferece, né? Deveria acabar com a guerra e tal. Até fala com Mina Bonteri, né? Que é uma senadora na temporada 3, episódio 10. Com relação a isso, né? Pra acabar com a guerra. Porque a Mina Bonteri é a senadora da separatista, né? Aliado do Conde do Campo. Mas enfim. Essa crise de Nabu foi importante para os eventos relacionados a isso, né? Então, aqui eu vou pegar, foi em 32 BBY, né? Chamado bloqueio de Nabu. Começou quando a Semana da Federação fez um grande bloqueio no planeta. Acho que não fala aqui a causa, né? Palpatine tava orquestrando essa questão também, porque o Palpatine queria que a guerra acontecesse entre os separatistas, né? Contra a República, né? E ele, como ele tinha controle do Conde do Khan, ele meio que controlava os dois lados, tecnicamente. Então, isso aconteceu também. Isso também causou também o Palpatine ser voltado para Supremo Chanceler naquela época também. Da República. Enfim. Então o bloqueio de Nabu é uma questão interessante com relação à causa da guerra. Tudo por causa de impostos, né? Grupos corporativos não gostam de impostos, né? Então, e aí eles se não me engano, eles saíram da República e aí formaram os separatistas, pelo que parece. Que é um grupo de planetas também, assim como a República. Como se fosse a União Europeia. Pensa como a União Soviética, que é uma união também de vários governos, né? E a União Europeia, que é uma união de vários
países. Né? Os dois são de vários países, né? Entendeu? Né? Como se fosse a União Europeia contra a, no caso a União Soviética, né? Embora não, essa não seja a intenção dos autores, né? Então, no geral era isso. Próximo episódio eu vou tentar falar mais sobre questões do ponto de vista econômico do Star Wars que não tem a ver com as coisas que eu falei hoje. Mas basicamente a economia do Star Wars é bem complexa, muito bem feita, muito bem construída. A questão da inflação no padrão ouro pode ser controlado. Que é o caso padrão dos créditos, né? O Império, como eu falei, ele aboliu totalmente o Estado de Direito, aboliu todos os devidos processos legais, liberdade de expressão. Era um governo que era tecnicamente fascista, né? E ele se assemelha muito a elementos do Império Romano, a elementos da Rússia, da União Soviética. E elementos, não só da União Soviética, mas também da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, meio que é uma representação de tudo que tem de ruim no mundo. Embora a República não fosse o santo, não. Eles cometeram muitos erros ao longo da história. Eles são os menos piores, né? Os Jedi também são outros hipócritas também. Mas, por várias razões a República também talvez nem fosse necessário, sinceramente. Mas isso é um papo para outro episódio, né? Então, era isso, até o próximo episódio.